Nesse vídeo nós trouxemos uma lista de itens que você nem imagina que podem estar desvalorizando o seu jardim, deixando ele bagunçado e também fora de moda. Olá pessoal! Se você gosta muito de plantas e ama cuidar do seu jardim, mas nunca consegue deixar ele organizado e de uma forma bonita, ele não fica do jeito que você quer, vem com a gente que nós vamos te ajudar a mudar isso. E já deixa um like nesse vídeo se você é uma das pessoas que amam as plantas e os jardins. Mas afinal, o que é um jardim bonito? Nós sabemos que o gosto é uma coisa muito pessoal e achar um jardim bonito ou feio depende do gosto de cada um. Mas existem algumas estratégias que a gente pode aplicar no nosso jardim para que o nosso cérebro perceba esse jardim como bonito. Naturalmente, uma coisa que é harmônica, ela se torna agradável aos olhos. Bom, mas afinal de contas, como que eu faço para deixar o meu jardim harmônico? Tem muitas maneiras de conseguir isso no paisagismo. Primeiro de tudo, você precisa saber que o objetivo do paisagismo é simular as paisagens naturais mais fielmente possível ao que ocorre na natureza. Então, tudo que você utilizar que seja diferente disso vai tornar o seu jardim muito artificial. Por esse motivo que as esculturas de jardim que representam cisnes, gnomos, duendes e até aqueles cogumelozinhos são o primeiro item que a gente considera que você deve deixar de lado e não utilizar no seu jardim. Com certeza você já viu algum jardim com esse tipo de escultura, ou você pode ter até na sua própria casa ou na casa de alguém da sua família. Mas apesar de muita gente utilizar esse tipo de escultura, esse é um item que vai desvalorizar o seu jardim, porque ele foge muito do que a gente encontra na natureza. Então, se você gosta de utilizar alguns elementos diferentes no seu jardim, a nossa sugestão é utilizar uma floreira ou uma fonte, que vai ficar muito mais harmônico do que esse tipo de escultura. Outra coisa que deixa o seu jardim artificial são aquelas pedrinhas brancas nos canteiros. Eu sei que esse item vai ser polêmico porque muita gente adora usar essas pedrinhas brancas nos seus jardins. Lembrando que todas essas dicas são formas de você deixar o seu jardim harmônico, mas você pode fazer o seu jardim da maneira que você quiser. O que importa é que você se sinta bem e que você goste do seu espaço. Essas pedrinhas brancas acabam ficando artificiais no seu jardim porque simplesmente não existem pedras dessa cor na natureza. Elas são coloridas artificialmente, às vezes até com substâncias que prejudicam as plantas. Mas você não precisa deixar de usar pedrinhas no seu jardim, apenas prefira os pedriscos com tons mais naturais. Geralmente os nossos jardins são uma mistura de plantas que ganhamos ou que compramos e acabamos colocando no nosso espaço sem um planejamento. Isso faz o seu jardim parecer bagunçado e faz com que os nossos olhos não percebam cada planta individualmente. Para evitar isso, a gente indica que você utilize espécies que se repetem. Escolha algumas espécies que você gosta e posicione ela em vários locais do seu jardim, como ocorre nesses jardins onde as plantas se repetem. Mas você pode utilizar a planta de maneira isolada se o seu objetivo for dar destaque a ela. Fazendo isso, você faz com que o seu jardim pareça muito mais organizado e faz com que valorize muito mais cada espécie. E quando você for montar o seu jardim, tome cuidado também para não fazer um canteiro de cada tipo. Se você tem um jardim que tenha um canteiro de cada lado de um caminho, por exemplo, procure utilizar as mesmas espécies dos dois lados do caminho.
Isso vai unificar todo o seu jardim e vai torná-lo uma composição única. Se você não fizer isso no seu jardim, vai parecer que você não pensou ele como um todo. Vai parecer que cada parte do seu jardim foi feito num momento diferente, sem pensar na composição total. E se você é uma dessas pessoas que gosta de fazer uma iluminação especial no seu jardim, a nossa dica é utilizar a luz branca e evitar a luz verde. A luz verde, ela vai distorcer completamente as cores da planta e vai deixar ela monocromática. A luz branca vai revelar todos os contrastes naturais da planta, como por exemplo, os tons diferentes das folhagens e as cores das flores. Então, a nossa sugestão é você deixar de lado a luz verde, que ela não vai combinar nem um pouco com o seu jardim, e utilizar a luz branca para a iluminação. Um dos principais erros que a gente vê no paisagismo é a mistura de diferentes estilos de plantas no mesmo jardim. Na natureza, cada região tem um tipo específico de plantas, que depende do clima local. Nos locais mais frios, de clima temperado, tem muitas plantas arbustivas com folhas pequenas, como aquelas que a gente consegue fazer topiaria, que são aquelas esculturas na vegetação. Tem também muitas plantas coníferas, como por exemplo os pinheiros. Além de plantas caducifólias que perdem as folhas durante o inverno. Nas regiões de clima quente, como no Brasil, tem muitas plantas com folhas maiores, que são as plantas tropicais. E em regiões com clima desértico, a gente encontra muitas plantas como os cactos, que são capazes de sobreviver com pouca água. Naturalmente, cada tipo de planta ocorre no seu espaço. Se você quiser um jardim tropical, utilize apenas plantas tropicais. Se você quiser um jardim temperado, procure utilizar somente plantas de clima temperado. Evite misturar. É como ocorre num desenho, por exemplo. Se eu pedir para você desenhar o fundo do mar, você vai desenhar peixes e plantas aquáticas e o que mais você lembrar que existe no fundo do mar. Você não vai, por exemplo, inserir um elefante no desenho, porque simplesmente não tem um elefante no fundo do mar. É o mesmo que ocorre com os diferentes tipos de plantas. E a mistura mais clássica que a gente encontra nos jardins é a mistura de palmeiras e buxos. Ou então de palmeiras e ciprestes. Tu já viu uma mistura dessas, né? Então, o último erro de paisagismo que você deve evitar é pintar o caule das árvores. Porque essa tinta, ela pode ser muito prejudicial para a planta. Além de que não existe esse tipo de pintura na natureza, ou seja, vai ficar muito artificial também. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você lembrar de mais algum erro, algum item que você acha que não deve ser feito mais nos jardins, comenta aqui embaixo pra gente saber. Deixa seu like no nosso vídeo e se inscreve no nosso canal.